Olá pessoal, voltamos aqui, para seguir essas ideias que estamos trazendo para você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando no nosso canal. Eu estive pensando também sobre um assunto bastante, eu diria interessante, eu diria crítico, é a confusão que se faz concernente à segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja. São duas coisas diferentes. Eu sei que tem pessoas, escritores, que chegam a dizer que são coisas semelhantes, uma faz parte da outra, mas eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre esse assunto, sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Logicamente, não são a mesma coisa. Arrebatamento é arrebatamento. E a segunda vinda não é arrebatamento. Então, nós temos que entender bem essa doutrina. Isso aqui é uma doutrina, é um ensinamento bíblico. E você não pode ter dúvida quanto isso. A gente encontra vários pregadores pregando de forma equivocada. Eles estão falando do arrebatamento, mas estão lendo o texto da segunda vinda. Estão falando sobre a segunda vinda e lendo o texto referente ao arrebatamento. Em primeiro lugar, o arrebatamento é para a igreja. Você não pode se confundir. O arrebatamento não é para Israel, é para a igreja. Israel é Israel, a igreja é a igreja. São dois povos diferentes. Isso você precisa compreender isso aí. Você precisa entender isso. Quem é a igreja? A igreja é uma composição. O próprio apóstolo Paulo fala que de dois povos fez um. Isso é a igreja. Que dois povos são esses? Judeus e gentios. Aí o Senhor cria mais um povo. Antigamente, quais eram os povos que havia no mundo? Judeus e gentios. Só esses dois povos que havia no mundo. Os gentios, na sua maioria, e os judeus, limitado a Israel, né? As 12 tribos, Jacó, enfim. Mas com o mistério que o apóstolo Paulo fala, que é a igreja, aí o Senhor cria vamos dizer assim, um terceiro povo, que é a igreja. Então, quem é a igreja? A igreja é uma composição de judeus convertidos ao Messias e gentios convertidos ao Messias. Aí forma a igreja. Esses dois povos formam a igreja. Então, o arrebatamento é para a igreja. Você precisa entender. É para a igreja. O Senhor vai vir arrebatar a igreja. Cristãos, judeus convertidos ao Messias, cristãos gentios convertidos ao Messias. Crentes, isso aí é a igreja. O Senhor vai vir arrebatar a igreja. Tem sinal, existe sinais prévio para o arrebatamento? Não, não existe. Você tem que estar preparado. Porque você pode ir através do arrebatamento ou você pode ir através da morte, não é? Quantos já morreram, já se foram e Cristo ainda não veio arrebatar a igreja? Ele vai arrebatar a igreja? Vai. É uma promessa disso. Mas enquanto ele não arrebata, somos levados através da morte, não é? De qualquer maneira, uns vão quando chega o tempo, outros vão através de uma doença, não importa. O importante é que vão. Então você tem que entender isso daí, que o arrebatamento da igreja é um arrebatamento concernente à igreja. Amém? Concernente à igreja. Então, esse é um assunto que a gente pode dividi-los em várias partes. Ele não vai aqui trazer tudo junto, né? Porque às vezes a pessoa não tem muita paciência, mas a gente vai trazendo
né, de pouquinho em pouquinho para que você possa entender melhor. Então a gente vai seriar um assunto como esse, né? Não é complexo, não é complexo, mas a gente vai seriar esses assuntos para que você possa entender melhor. E quem sabe a gente pode até um jeito aqui mostrar alguns gráficos assim para que você entenda de forma melhor. Aí depois vem a segunda vinda. A segunda vinda não é para a igreja. Não é para a igreja. A segunda vinda é para Israel. O arrebatamento é para a igreja. Judeus e gentios convertidos em Jesus. A igreja, a eclésia de Deus. O arrebatamento é para a igreja. E quando isso vai acontecer? 7 anos antes da segunda vinda. 7 anos antes da segunda vinda. É que vai acontecer o arrebatamento. Está me entendendo? Depois de 7 anos que acontecer o arrebatamento, aí o Senhor virá para Israel. Para Israel. Então você tem que entender outra coisa. Quando a Bíblia fala sobre as 70 semanas de Daniel, que você vai encontrar em Daniel capítulo 9, ok? A partir do verso 24, ali você vai encontrar toda uma matemática concernente às 70 semanas de Daniel. E ali o Senhor divide, né? Um anjo explicando para Daniel, divide esse tempo. Ali, logicamente, 70 semanas não são 70 semanas normais. São 70 semanas de anos. Né? 70, o original hebraico diz 70 semanas de 7 anos. Né? Ou 70 semanas de anos. Isso aí se refere a 490 anos. Ele diz que é o que estava determinado para o povo e para a cidade de Jerusalém. Então ele divide 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Né? 7 semanas de anos dá 49 anos, certo? 7 vezes 7, 49. 49 anos. Aí fala sobre a construção do templo, dos muros de Jerusalém. Depois fala sobre 62 semanas. Aí você multiplica por 7. Certo? Aí depois vem uma semana. Então, 7 semanas, mais 62 semanas, 69 semanas. Mais 1 semana, 70 semanas. Certo? Então, as 7 primeiras semanas já se cumpriram e as 69 semanas também já se cumpriram. Né? As 7 fala sobre o templo e a segunda semana fala sobre até o Messias. Pode ver lá. Até o Messias, o príncipe. Aí fala sobre o nascimento de Jesus. Certo? Quando ele nasce, se cumpre as 62 semanas, então fecha 69 semanas. Só que esse tempo ele é acrescido um pouquinho até o príncipe. Aí depois diz assim, e não será mais. Aí fala da morte do Messias. Depois diz, e um povo de um príncipe que há de vir, e um povo de um príncipe futuro. Que povo é esse? Povo romano, o exército romano, invade Jerusalém, anos 70, lembra? Profecias de Jesus Cristo, em Mateus, né? Mateus 24, profecias de Jesus Cristo. Aí os 2 capítulos, 24 e 25. Aí disse, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e seu santuário. E até o fim haverá guerras. E papai. Então nós estamos nesse tempo. Estamos, na verdade, terminando esse tempo. Aí, né, começou o período da igreja. O povo judeu foi disperso e aí começa o período da igreja, que é dentro desse período que nós estamos, que já chegou aí a 2000 anos, certo? Período da igreja. Mas falta 1 semana se cumprir. A última semana de 7 anos, que são os últimos 7 anos. Ok? Então, a igreja ter que ser arrebatada antes da vinda, lógico, evidente.
porque a igreja virá com Jesus, né? Para reinar os 1000 anos aqui na terra, não é isso? Bom, então a igreja tem que ser arrebatada antes, né? Vai ter as bodas dos cordeiros, a entrega dos galardões, ok. E a igreja vai ser abençoada, privilegiada, né? Que é a noiva do cordeiro. Aí o Senhor vem com a igreja. É a pedra que Daniel viu, que foi cortada sem auxílio de mãos de uma montanha e tocou nos pés. Aí você vê que a ressurreição do Império Romano vai estar em evidência quando Cristo vier, né? O império do Anticristo, o Anticristo vai estar aí, né, nos seus últimos momentos, e aí Cristo virá com a igreja. Então, a segunda vinda, assim como a primeira vinda foi para Israel, a segunda vinda também será para Israel. Tem que entender isso. Não é para a igreja. Tem muita gente pregando aí, enganado, né? Pregando praticamente, não é bem heresia, mas são doutrinas que não está dentro do tempo certo, entendeu? Porque arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra coisa. Segunda vinda é uma coisa e arrebatamento é outra coisa. O arrebatamento é para a igreja. E a segunda vinda é para Israel. Não sei se você entendeu. Então, esse assunto a gente pode seriar, dividir aí em vários tópicos para você ir entendendo e também fazer as suas perguntas, os seus questionamentos, tá bom? E enviar para nós, né? Outras dúvidas que você possa ter. E com grande prazer eu estarei compartilhando com você, amém? Somando aos seus conhecimentos algumas coisas que você, quem sabe, ainda não sabe. Um grande abraço e até a próxima, né? E não esqueça, hein? Entra lá, compartilhe, se inscreva se você não se inscreveu ainda, amém? E que Deus te abençoe.